No dia 1º de janeiro de 2015, a humanidade não foi recebida com o caloroso brilho de um novo dia. Em vez disso, eles foram confrontados com um portal, uma passagem que ligava o nosso mundo a outro conhecido como um calabouço. Esses portais começaram a aparecer por todo o mundo. A partir deles, monstros surgiram, iniciando uma batalha implacável entre os seres despertos e os monstros. Após inúmeras vitórias e derrotas, os humanos conseguiram finalmente pôr fim à Grande Guerra ao derrotar o poderoso rei demônio Asmodus. Esse momento histórico, que ficou conhecido como o Dia da Vitória, ocorreu em 1º de janeiro de 2020. Após esse evento, uma nova era começou. Os caçadores surgiram, entrando pelos portais, aventurando-se para matar os monstros e coletar suas valiosas recompensas, que podiam ser vendidas em casas de leilão. A maioria dos caçadores eram seres despertos, indivíduos que transcendiam os limites normais da humanidade e eram classificados de acordo com seus poderes. Nosso protagonista, Tae-Kyun, é um caçador de classe F, a classificação mais baixa possível. Após ser demitido de seu trabalho naquele dia, ele encontrou uma cápsula na beira da estrada e a levou para casa, esperando que pudesse ser trocada por algum dinheiro. Tae-Kyun precisava dos fundos para sustentar sua família e estava determinado a encontrar uma maneira de melhorar sua situação financeira. No entanto, seu amigo Jin-ho, que estava refazendo exames universitários há 7 anos e tinha algum conhecimento de tecnologia, disse-lhe que a cápsula era lixo, o que deixou Tae-Kyun desapontado. Minutos depois à noite, Jin-ho, completamente bêbado, vomitou na camisa de Tae-Kyun. Tae-Kyun jogou sua camisa suja no rosto de Jin-ho e disse: "Que nojento, cara." Tae-Kyun então suspirou e disse: "Eu é que estou tendo dificuldades aqui, não você." Em seguida, ele olhou para a cápsula e se perguntou se poderia vendê-la por um preço suficiente para comprar alguns lanches. Tae-Kyun deu uma olhada e descobriu que havia até um manual do usuário dentro da cápsula de VR. Tae-Kyun ficou curioso, pensando por que alguém colocaria um manual em um item que estava sendo jogado fora. No manual, estava escrito que era o simulador mais realista, com data de produção em 1º de janeiro de 2020. Tae-Kyun ponderou sobre o ano de 2020 e se perguntou se isso não seria um erro de impressão, já que apenas um idiota desenvolveria uma máquina de VR durante a guerra. A descrição incluía um aviso de que, se o jogador morresse no jogo, também morreria na vida real. Mais tarde, à meia-noite, Jin-ho fez um barulho irritante que deixou Tae-Kyun furioso. Então, ele notou a cápsula e se perguntou se era a prova de som. Tae-Kyun entrou e descobriu que era silenciosa e confortável, não ouvindo mais o barulho de Jin-ho. Ele se perguntou o que deveria fazer a partir de amanhã. Se não fosse membro de uma guilda, teria que enfrentar longas filas pela manhã no escritório de comissões para se inscrever em qualquer pedido. Caçadores sem guilda eram tratados de forma severa e uma parte significativa de seus ganhos ia para taxas de comissão. Bem, pelo menos minha mãe e minha irmã podem viver com segurança em um apartamento decente. Mas como vou pagar o aluguel da minha mãe agora? Se meu pai ainda estivesse vivo, ele poderia me orientar. Mas mesmo assim, fiz tudo o que pude por eles. Por favor, confie em mim nisso, pai. Espero que amanhã seja melhor. Depois que Tae-Kyun adormeceu, a cápsula começou a funcionar e alertou, iniciando o reconhecimento do jogador. O sistema alertou que o tempo necessário para responder havia sido excedido e o processo começou automaticamente, carregando e criando o perfil do jogador. O jogador Kim Tae-Kyun foi registrado. O sistema perguntou se ele gostaria de entrar no mundo de Miron. O tempo necessário para responder foi excedido e o processo começou automaticamente. O sistema alertou: "Vamos rezar pelo seu sucesso. Boa sorte." No dia seguinte, quando Tae-Kyun abriu os olhos, havia uma mulher com cabelo roxo deitada na frente dele. A mulher disse: "Está muito frio em mandarim." Tae-Kyun se perguntou sobre o que ela estava falando e como ele iria para um bar de anfitriãs. Tae-Kyun perguntou à garota onde estava, mas percebeu que não conseguia se comunicar com ela devido à barreira linguística. De repente, o sistema alertou que ele tinha mensagens não lidas e que um pacote de tradução havia sido instalado. Logo, Tae-Kyun entendeu a situação. Ele estava dentro de um jogo. Ele ficou surpreso com os gráficos, que pareciam muito realistas. Ele ouviu que a tecnologia desses dias melhorou bastante, mas nunca esperava que fosse tão boa. A garota,
chamada W, achou Tae-kyun esquisito. E estranha hoje, ela lhe disse. Eu não sei tudo, é como se você tivesse enlouquecido ou perdido a cabeça. Você está até falando formalmente comigo, então não tenho certeza do que está acontecendo com você agora. Enquanto isso, o sistema alertou que a missão tutorial havia começado. Você está dando seu primeiro passo no mundo de Miron. Reúna informações e familiarize-se com o seu ambiente atual. Tae-kyun achou a missão um pouco estranha comparada com a maioria dos tutoriais, que costumam pedir para capturar alguns coelhos ou praticar o uso da interface. Então, ele fez algumas perguntas a W sobre o mundo de Miron. Atualmente, Tae-kyun estava na capital da província de Shanai, chamada Taian. O bordel onde ele estava hospedado ficava na cidade interna de Taian, chamada Flor Carmesim. É uma anfitriã de alto nível que trabalha nesse bordel. Tae-kyun tem 20 anos e é o filho mais novo da família Jin, residente em Taian. A família Jin de Taian é uma família prestigiada que representa a província de Shanai. Eles eram conhecidos por afastar bandidos e fornecer alimentos e suprimentos para o povo durante períodos de fome ou seca. Por essas razões, a família Jin era respeitada e bem-quista pela população da cidade. O sistema alertou. Informação encontrada. Você ganhou o título de filho de um nobre. Você pode verificar seu título no perfil do personagem. Tae-kyun pensou. Meu personagem é de uma família rica. Eu sou muito rico, Wu disse, mas eu ouvi que sua família está enfrentando alguns problemas internos. O problema externo é que a seita da espada Mount Heng está tentando encontrar uma oportunidade para assumir a liderança da província de Shanai. Quanto aos problemas internos, aparentemente o terceiro filho da família Jin é um encrenqueiro. Tae-kyun assentiu e disse, claro, sempre há bastardos como ele onde quer que você vá. Mas, imediatamente, ele sentiu que algo estava errado e perguntou quantos filhos a família Jin tinha. Wu respondeu, 3. Tae-kyun pensou, isso sou eu? O sistema alertou. Você ganhou o título de vergonha da família. Você completou o objetivo de reunir informações. Tae-kyun se perguntou, agora que penso nisso, o que estou fazendo jogando este jogo? Preciso me concentrar em encontrar um emprego. Apesar de ter sido breve, ainda foi divertido. É hora de parar de jogar. Tae-kyun apontou para cima e disse, sair. Mas não estava funcionando. Tae-kyun continuou tentando sair, mas após várias tentativas, o sistema alertou, impossível sair neste momento. Tae-kyun ficou chocado e pensou, eu fiz algo que não devia. É um erro no sistema ou um problema com a cápsula. Mas rapidamente se lembrou que o manual do usuário mencionava isso. Agora, Tae-kyun estava preso dentro do mundo de Miron. O sistema alertou. Você completou a missão tutorial parte 1. Recompensas da missão. Você tem acesso ao perfil do personagem, inventário e habilidades. Você agora pode avançar para a próxima parte da missão tutorial, parte 2. Depois de entender que estava jogando um jogo de VR chamado Miron, que era algum tipo de jogo de artes marciais, mas que não conseguia sair, e conforme o manual, se morresse no jogo, morreria na vida real também, Tae-kyun inicialmente esperou que alguém no mundo real pudesse salvá-lo, mas nada aconteceu. De acordo com o manual, estava dito que o jogador não conseguiria sair por vontade própria, o que significa que, se certas condições fossem cumpridas no jogo, ele poderia sair após sofrer mentalmente por 3 dias. Tae-kyun decidiu se concentrar em fazer as missões para subir de nível. Parte 2 do tutorial diz: você conseguiu reunir informações básicas e tem uma boa compreensão da sua situação atual. No entanto, o mundo de Miron ainda é um lugar desconhecido para você. A partir de agora, você terá que contar com sua única força conhecida como sistema. Objetivo: distribua seus pontos de status no perfil do personagem, distribua seus pontos no menu de habilidades e equipe um item do seu inventário. Recompensas da missão: lança afiada. Quando Tae-kyun abriu o perfil do personagem e ele ponderou: não era para eu ser filho de uma família famosa e respeitável em Miron. Eu estou apenas no nível 10 e sou um guerreiro de 3ª classe. Bem, acho que ser filho de um nobre e a vergonha da família é a razão. Tae-kyun tentou gastar seus pontos em Chi, mas foi impedido pelo sistema, já que o Chi precisa ser treinado consumindo elixires espirituais ou através de itens especiais. Tae-kyun achou que inteligência não era necessária por agora, então se concentrou apenas na sobrevivência.
Ele colocou 30 pontos em força, 30 pontos em resistência e 40 pontos em agilidade. Uma luz brilhante cobriu Tae-kyun e ele percebeu que a sensação era a mesma de quando despertou há 7 anos. O sistema alertou: avanço de trabalho para guerreiro de segunda classe. Missão concluída. Então, Tae-kyun abriu o diálogo de habilidades, mas logo descobriu que, por não ter praticado suas artes marciais, havia esquecido todas as técnicas. Ele se perguntou onde poderia gastar seus pontos de habilidade. O estado interno abrange a estrutura das veias e tendões, e é importante para manter uma força interna forte. O estado físico abrange a estrutura dos ossos e músculos, e é importante para manter uma força externa forte. No mundo real, seu estilo de luta desenvolvido é mais parecido com a força externa, enquanto usar magia e manipular auras estão mais próximos da força interna. Então, ele decidiu colocar 60 pontos em físico e 40 em interno. Após aceitar, ele sentiu uma grande mudança em seu corpo e continuou suando. Ele podia sentir a força e a potência transbordando. Pensou: este lugar é diferente do mundo real. Com a ajuda do sistema, posso me tornar ainda mais forte do que antes. Não sei qual é o limite desse poder, mas vou usá-lo ao máximo e vou sobreviver. Tae-kyun abriu o inventário e equipou o único item, guardando de volta seu conjunto de roupas de seda. O sistema alertou: Tutorial Parte 2 concluído. Você agora tem acesso à Parte 3 do tutorial. Tae-kyun ficou feliz com a recompensa. Lança afiada. Efeito: acertar um golpe direto tem 5% de chance de causar sangramento. Depois de equipar a lança, o sistema alertou: prepare-se. Enquanto Tae-kyun ainda se perguntava para o que se preparar, o cocheiro disse: Mestre JY, parece que temos um pequeno problema. Tae-kyun saiu e perguntou o que ele queria dizer. O sistema alertou: objetivo: eliminar os bandidos. Recompensa da missão: recuperação total. Falha na missão: morte. Nesse momento Tae-kyun pensou: pequenos problemas, que nada. Ang-san é um bandido, um homem que nunca saiu da área das 5 grandes montanhas. Jang-san gritou: entregue tudo o que você tem. O cocheiro disse que eram 6 no total e que não parecia que tinham armado uma emboscada. Bandidos como eles são bastante comuns, mas era a primeira vez que Tae-kyun os via nessa região. Kyun questiona o motivo. O cocheiro explicou que fora das 5 grandes montanhas é praticamente um suicídio atacar alguém de uma família de artes marciais. Tae-kyun percebeu que esse velho cocheiro poderia ter algo a mais. Ele parecia tão relaxado na situação. Tae-kyun pensou: é porque ele é um mestre das artes marciais, claro, não é apenas um cocheiro comum. Como esperado de Wu, ele deu um cuidado extra para mim. Mas no momento seguinte, o cocheiro correu de volta de maneira estranha e disse a Tae-kyun que parecia que ele teria que sair e encontrá-los. Eles são do tipo que precisa testemunhar de perto o poder formidável que você possui. Deve ser porque nunca viram os verdadeiros poderes de um mestre das artes marciais, a lâmina celestial Jin. Ouvi suas histórias. Com apenas 20 anos, você era um espadachim genial que alcançou o pico do mundo de Mirum. Neste momento, Tae-kyun se perguntou o que esse velho estava falando e disse: acho que você está entendendo algo errado aqui. O cocheiro gritou para os bandidos: você ainda não reconhece quem é esta pessoa. Ele é o segundo filho da família Jin de Taiyang, o renomado mestre das artes marciais da província de Shanai. Ele imediatamente apontou para Tae-kyun e disse: ele é o mestre Jinmun, a lâmina celestial. Mas Tae-kyun se apresentou: eu sou Tae-kyun. O cocheiro imediatamente percebeu e disse: Jin Tae-kyun? Está falando do terceiro filho inútil. Então ele começou a espumar pela boca. E desmaiou. Jang-san sacou seu machado e apontou para Tae-kyun, dizendo: não sei se você é realmente o terceiro filho, mas vou deixar você viver se você obedecer. Tae-kyun pensou que não tinha escolha, já que falhar na missão significaria sua morte. Era 6 contra 1, embora ele já tivesse lutado contra 6 goblins antes. Esses caras eram diferentes. Mas, no segundo seguinte, um dos bandidos lançou o machado. Tae-kyun pensou que poderia vencê-los. Ele agiu como se estivesse se rendendo e caminhou lentamente em direção a Jang-san, enquanto os bandidos riam dele. Quando chegou ao alcance do ataque, sentiu seu chi. Enquanto isso,
Abriu seu inventário e equipou a lança afiada. Ele a levantou instantaneamente e a lançou em direção a Zhang San, acertando um golpe crítico. No momento seguinte, o sistema alertou. Você eliminou Zhang San nível 10. Subiu de nível. O equilíbrio dos bandidos se perdeu sem o líder, e todos se renderam. Tutorial Parte 3 concluída. A parte 4 do tutorial está agora disponível para você. Logo, o cocheiro acordou e não acreditava no que estava vendo, dizendo: foi realmente você, jovem mestre. Tae-Kyun matou Zhang San e foi procurar os bandidos restantes para amarrá-los firmemente. O cocheiro novamente questionou: você tem certeza de que não é o mestre Jinmu? Tae-Kyun, irritado, respondeu: pelo amor de Deus, quantas vezes eu tenho que te dizer que sou Tae-Kyun? Apenas se prepare para sair. Tae-Kyun lembrou o que Jin-Ho havia lhe dito sobre os efeitos de manipulação de tempo em jogos VR. A maioria dos jogos VR desacelera o tempo, espalhando a quantidade de informações recebidas pelo cérebro. A proporção padrão é geralmente 3 horas de informações no jogo equivalentes a 1 hora no tempo real. Mas se a tecnologia usada para a cápsula for boa, as diferenças podem ser um pouco maiores. Tae-Kyun se perguntou-se, como ele já havia passado 3 dias dentro do jogo, não deveria já ter acordado. Então, ele pensou que seria possível que essa cápsula tivesse uma diferença de tempo extremamente alta. Já que não podia fazer nada além de esperar acordar, a única coisa que podia fazer era se concentrar na missão. Tae-Kyun abriu o menu de habilidades. Tanto a técnica de lança da família JY quanto a técnica de movimento estavam indisponíveis. Então, ele notou que a técnica de cultivo da família Jin estava no nível máximo, o que era bastante bom. O sistema alertou. Objetivo da parte 4 do tutorial: controle da circulação de Qi. Tae-Kyun pensou novamente sobre a falha e a morte. Ele se perguntou se esperasse um pouco mais, talvez Jin-Ho pudesse salvá-lo, mas não sabia se valia a pena arriscar sua vida por alguns itens de missão. O sistema alertou, aguardando resposta. Tae-Kyun fez uma expressão astuta e disse: não, quero recusar. O sistema alertou. Você não pode recusar uma missão de tutorial. Você vai aceitar a missão? Aceitar ou aceitar? Tae-Kyun gritou. Porque há apenas 2 botões de aceitar agora. O sistema alertou. A missão foi aceita automaticamente. Seu controle de circulação de Qi começará agora. A técnica de cultivo da família Jin irá aumentar sua estabilidade. Como é a primeira vez que você está utilizando o controle de circulação de Qi, você receberá um ajudante para essa missão. Você irá se mover para onde o ajudante está localizado. Então, Tae-Kyun respondeu: recusar. O sistema alertou. Aceitação automática. Tae-Kyun pensou: agora o sistema está simplesmente me ignorando. Até mesmo a notificação do sistema parece estar zombando de mim. Então, o sistema o transferiu para o espaço do ajudante da missão. Tae-Kyun se perguntou onde era aquele lugar e ouviu uma voz atrás dele. Venha aqui. Então descobriu que o ajudante era o velho avô. O velho avô lhe disse: sente-se o mais confortável possível. Tae-Kyun pensou que, para controlar a circulação de seu Qi, precisava se sentar na posição de lótus. O velho avô leu seus pensamentos e disse: apenas fracos se apegam a detalhes como esse. Para mestres marciais, nada disso importa. O velho avô tocou 3 pontos no corpo de Tae-Kyun e disse: não se surpreenda, eu apenas abri seus meridianos. É importante que você se concentre agora. Tae-Kyun se perguntou por que não conseguia se mover após os toques. O velho avô continuou: saber regular o fluxo do seu Qi é crucial para todos os artistas marciais. Não apenas ajuda a acumular seu Qi corretamente, mas também permite que sua mente, Qi e espírito se tornem refinados e polidos, e te permitirá alcançar um reino ainda mais elevado. Concentre-se e permita que sua mente fique tão clara quanto a água. Extraia o fluxo de Qi dentro de você. Então, o velho avô recitou os versos relacionados à técnica de cultivo da família Jin. Após um encantamento acelerado, ele disse a Tae-Kyun para seguir. O sistema alertou. O controle da circulação de Qi da técnica de cultivo da família Jin começará agora. Siga a luz dentro dos meridianos. Logo, o sistema alertou. Você completou o controle da circulação de Qi. Você completou a parte 4 do tutorial. Sentido de Qi aprendido.
A missão principal foi desbloqueada. Tae-kyun disse, "Uau! Estou me sentindo incrível. Meu corpo inteiro parece estar completamente descansado." Pensou que Chi era bastante interessante e encontrou seu Chi de 10 anos, que era uma essência pequena, mas pura. Mas encontrou outra fonte de Chi além disso e sabia que, se absorvesse, poderia se tornar ainda mais forte. No entanto, devido ao risco de falhar na missão, decidiu não fazer isso, já que não valia a pena arriscar sua vida por isso. Logo, o cocheiro disse, "Jovem mestre, chegamos à propriedade da família Jin em Taia." Tae-kyun pediu ao cocheiro para ir um pouco mais devagar, abriu o menu de habilidades e ativou o efeito de sentido de Chi, que permitia identificar coisas dentro de um alcance de 30 níveis. Pensou que era exatamente isso. O scanner de nível de poder seguido pelo sentido de Chi foi ativado. Ele viu o nome e o nível do cocheiro e então abriu o menu de missões e descobriu que os próximos objetivos eram: alcançar o estágio de primeiro nível, atingir nível 3500 fama. A recompensa era Desconnector SE. Tae-kyun sentiu uma onda de alegria, pois percebeu que poderia haver uma maneira de sair depois de tudo. Com sua experiência em combate e conhecimento do sistema do jogo, ele acreditava que desconectar-se seria apenas uma questão de tempo. Não precisaria mais contar com a ajuda do mundo exterior. De repente, Mujin, o capitão dos guardiões da respeitável propriedade da família Jin, parou a carruagem e pediu a identidade deles. O cocheiro respondeu, "Viemos do Crimson Flower." Tae-kyun rapidamente interveio, tossindo e dizendo, "Ah, o guardião deve me reconhecer." Após Mujin perceber sua identidade, pareceu enfurecido, e mandou que ele descesse imediatamente. Tae-kyun tentou explicar quem era, mas Mujin disse, "Eu sei exatamente quem você é, então apenas saia da carruagem. Vamos seguir o protocolo padrão." Tae-kyun achou isso estranho, mas ainda seguiu o procedimento. Pensou que parecia que estavam tratando-o como um criminoso. Mujin perguntou sobre sua afiliação, idade e o estágio de suas artes marciais. Mas quando Tae-kyun respondeu que era guerreiro de segundo nível, Mujin lhe disse para deixar o orgulho de lado e responder honestamente. Tae-kyun pensou que, claro, não podia dizer que se tornou um guerreiro de segundo nível depois de destruir estatísticas ou algo do tipo. Mujin disse, "Tudo bem, vou ignorar isso por enquanto." E então percebeu que Tae-kyun havia acabado de voltar de um bordel. Mujin zombou e debochou. "Você deve ter gasto uma fortuna lá, ou será que roubou novamente dos fundos da família?" Tae-kyun pensou e Mujin continuou. "Por que você está chateado? O jovem mestre sempre faz esse tipo de coisa." Tae-kyun ficou sem palavras e pensou, a vergonha da família. Isso é bastante irritante. Mujin se aproximou de Tae-kyun e sussurrou em seu ouvido, "Pare de sujar o nome da família. Pelo menos tente viver como um ser humano decente." Tae-kyun, Keioderaiva, gritou, "Yei, pareai." Então socou Mujin. Logo, o superior dos guardiões relatou o incidente, informando que Mujin havia brigado com o terceiro jovem mestre, que estava atualmente inconsciente e coberto de hematomas. "Peço desculpas pelo incidente e me ajoelho para pedir perdão", disse Vung. "Posso ver esse garoto seu? Quero conversar com ele um pouco." Mas o superior respondeu, "Desculpe-me por dizer isso, mas ele também precisa de assistência médica. Ele está na enfermaria e ouvi dizer que tem uma costela fraturada." Vung suspirou e disse, "Então não se preocupe com meu pedido. Você pode ir agora." Ele jogou seu trabalho para o lado e chamou, "Pang, vou sair um pouco." Tae-kyun lembrou da briga e percebeu que havia uma grande diferença de habilidade entre ele e Mujin. Quanto mais olhava para Mujin, mais frustrado ficava. Não importava quantas vezes Tae-kyun tentava atacar. Mujin esquivava-se dos golpes e contra-atacava com facilidade. Tae-kyun reconheceu a força de Mujin, considerando que ele foi capaz de derrotar o sujeito de 1000 forças. Ele entendeu que desconectar-se era atualmente impossível, então decidiu ficar em silêncio e se concentrar em subir de nível. Depois de acordar do modo de sono, Tae-kyun se encontrou na enfermaria. Ele estava inconsciente há 1 hora e sentar-se era bastante doloroso devido aos hematomas em todo o corpo. O médico adicional aconselhou-o a evitar movimentos desnecessários para prevenir mais lesões. Tae-kyun abriu o perfil do personagem e distribuiu os pontos disponíveis em resistência. Pensou que,
Se tivesse distribuído seus pontos de atributos antes, talvez pudesse ter vencido, mas imediatamente rejeitou esse pensamento. Para vencer alguém como Mudin, ele precisaria primeiro se tornar proficiente em artes marciais. De repente, Vung entrou e disse: "Que visão lamentável você está." Enquanto Vung verificava com o médico sobre sua condição, Taekyun ativou o sentido de Chi e descobriu que o nível era desconhecido. Vung disse: "Isso é uma pena. Pelo menos uma das pernas dele deveria estar quebrada." Taekyun pensou na forma como esse homem agia com ele e, ao olhar para seu rosto, questionou: "Pai, por que você?" Vung disse ao médico: "Obrigado pela sua ajuda. Você pode ir embora." Taekyun ficou nervoso e disse: Não, espere. Por favor, fique calmo por um momento. Desculpe se você não é meu pai." O médico se afastou e, após sua saída, Vung gritou: "Na primeira chance que você tiver, vai atrás de mulheres sempre que consegue um pouco de dinheiro. Você aposta tudo e é por causa do seu comportamento que é desprezado pela família." Mas Taekyun percebeu imediatamente que ele estava apenas atuando. Vung disse: "Estou feliz que tenha sido um ferimento leve. Porque você se envolveu em uma briga com aquele garoto. Você nunca treinou em artes marciais antes." Depois da explicação, Taekyun percebeu que Vung era seu irmão mais velho. Vung perguntou: "Você realmente não consegue se lembrar de nada, nem mesmo um pouco?" Taekyun ponderou: "Vou apenas fingir que estou sofrendo de amnésia. Essa é a melhor escolha por enquanto." Vung é o chefe da família Jin em Taeyeon, tem 35 anos e seu pai está atualmente viajando pelo continente. E sua mãe faleceu há 10 anos. Logo, um funcionário acompanhou Taekyun de volta ao seu quarto, onde ele descobriu que havia um andar inteiro dedicado à roupa, uma verdadeira obsessão por moda. Ao abrir o último quarto, encontrou pergaminhos de artes marciais. Taekyun percebeu que o sistema também o ajudaria a aprender artes marciais, mas ele queria que o sistema mostrasse apenas 3 das 10 técnicas, que deveriam ser as 3 técnicas da família Jin. Perguntou-se se havia um limite para a quantidade de artes marciais que ele poderia aprender e jogou fora os pergaminhos de guerreiro de 3º nível. Taekyun decidiu procurar as melhores artes marciais disponíveis. No momento seguinte, apareceu um tipo de romance erótico. De acordo com as conversas, Taekyun estava fazendo tudo pela sua família, e Vung era seu homem de confiança e assistente. Enquanto voltavam para o quarto, Taekyun notou que as velas no quarto de seu irmão mais novo ainda estavam acesas. Vung pensou que havia subestimado o 3º jovem mestre e não conseguia acreditar que ele até trouxe uma mulher para aquele lugar. No entanto, ao observar pela janela, perceberam que Taekyun estava praticando artes marciais, o que era um milagre para eles. Logo, o sistema alertou: "Você aprendeu a técnica de pé da família Jin." Taekyun comentou: "Por que isso é tão difícil?" Pensou consigo mesmo que, entre todos os livros que havia coletado, não conseguia acreditar que apenas esses eram livros de artes marciais não eróticos. Será que ele não estava satisfeito em ter apenas metade do quarto cheio com romances eróticos? Mas, bem, pelo menos ele agradecia por ter mantido a técnica da lança e a técnica de pé da família Jin. Taekyun achava que era complicado aprender as 4 técnicas marciais. Se ele saísse um pouco do lugar, falharia. Se chegasse um pouco atrasado na próxima sequência de ação, falharia. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu. Pensou que, mesmo usando o sistema, levou meio dia para aprender,